Chegamos hoje na lição de número 9, aqui da classe dos adultos desse quarto trimestre da CPAD em 2024. Nessa lição, nós vamos abordar sobre o seguinte tema: promessas para pais e filhos. Essa lição vai cair no dia 1º de dezembro. Você pode iniciar a tua aula apresentando algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica se localiza no textuário, que está então no texto de Efésios, capítulo 6, versículos 2 e 3. A segunda base bíblica é a verdade prática. É muito interessante você realizar a leitura da verdade prática. E a terceira é a nossa leitura bíblica em classe, que se localiza então nos seguintes endereços: Salmos 127, versículos 3 ao 5. Depois Efésios, capítulo 6, versículos 1 ao 4. Leia esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. É claro, você que está chegando por aqui, se inscreve no canal, envia essa aula para alguém e que Deus edifique você. De segunda a sexta-feira eu estou por aqui postando aula e ministrando as lições para que você possa ser edificado. Posto esse material sempre às 18 horas, tanto aqui pelo YouTube como também pelo Spotify. Que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima aula em nome do Senhor Jesus. Na lição de hoje, como proposta do pastor Elinaldo Renovato de Lima, nós vamos observar as promessas que a Bíblia apresenta relacionadas aos pais e filhos. Aqui nós vamos fazer um link bem interessante sobre as promessas que Deus traz sobre a família. Quando você vai para a palavra, você vai perceber que existem diversos desafios que a família enfrenta, mas também existem diversas promessas que Deus trouxe para a família. É interessante que quando você olha para as escrituras, você percebe que esse relacionamento familiar, a criação de filhos, essa questão complexa que nós vivemos, também é direcionada pela própria escritura. Quando observamos o texto bíblico, percebemos que Deus então cria a família com um objetivo, com um intento. O intento da adoração, mas ao mesmo tempo o intento do relacionamento entre si. Quando você percebe isso nas Escrituras, você percebe também alguns fundamentos, a partir da visão bíblica, sobre a importância da família. Que fundamentos são esses? Pega o caderno e a caneta para você poder anotar. O primeiro deles é a origem da família. A origem da família foi estabelecida por Deus por obra das suas mãos desde a criação, onde Deus então estabeleceu a primeira família. Sabe qual é o texto bíblico que você já pode descrever em sala de aula? Está então no texto de Gênesis capítulo 2, versículo 24. Aqui você já tem um princípio, a família, ela é vista agora como parte da criação de Deus e traz então essa ideia de completude relacional. Outro princípio que você vai perceber também é que a família, ela é estabelecida com um objetivo, para que os pais se tornem então educadores espirituais. Já que hoje a gente vai estudar sobre a promessa que Deus tem para os pais e filhos, os pais também se tornam educadores espirituais dos seus próprios filhos. Olha o texto bíblico que você vai observar e apresentar em sala de aula. Está então em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 ao 7. Esse texto eu separei para que você então apresentasse esse princípio. Que princípio é esse? É que a criação dos filhos dentro da palavra é responsabilidade dos pais e faz parte dessa promessa de Deus, ou seja, de passar esse legado espiritual. Se você focar nisso aqui, a tua aula vai ser de excelência. O terceiro princípio que você também pode destacar na tua aula é entender esse mandamento de honrar o pai e a mãe. Ou seja, isso faz parte também da promessa que Deus estabeleceu para os filhos. Esse mandamento de honrar o pai e a mãe, descrito no texto de Êxodo capítulo 20, versículo 12, também é um fundamento com promessa. E aqui você vai perceber, à luz da Escritura, exatamente, que esse fundamento traz algo da parte de Deus que agrada a Deus para com os filhos. Além do que, você também pode anotar outro princípio, é essa visão da unidade e do amor, que é a base do lar.
é a relação entre os pais e filhos. Isso também vai fazer parte do cumprimento da promessa. Base bíblica está então em Colossenses capítulo 3, versículo 14. Você também pode ler 1 aos Coríntios capítulo 16, versículo 14 também, que vai te ajudar a entender o princípio que o amor é o alicerce essencial de um seio familiar, tanto para com os pais como também para com os filhos. Você também percebe a importância da fé, da oração em família. Uma família que ora é uma família alicerçada nessa promessa. Então, na tua ministração, foque no objetivo também da oração, de servir a Deus. Sabe que texto você pode utilizar? Anote aí. Josué capítulo 24, versículo 15. Vai te ajudar a entender essa perspectiva teológica que estamos trabalhando com você. Você também vai perceber outro princípio que eu separei para que você pudesse utilizar já na tua administração. É o papel dos filhos também na família. Já que hoje a gente vai olhar de forma específica para os pais e para os filhos, vamos olhar também para os filhos, entendendo o texto do Salmo 127, versículo 3, onde os filhos são vistos como herança do Senhor e eles são apresentados aos pais como um presente de Deus, como parte também da obra da graça de Deus. Mas também não podemos deixar de fora a questão do perdão em família, ou seja, esse perdão familiar. Nós vivemos em um tempo em que nós encontramos diversas famílias em conflitos. E daí a necessidade, então, de trabalharmos essa questão desse relacionamento familiar, dessa construção de relacionamento, para que essa família, então, possa crescer em Jesus. Sabe que texto você pode utilizar? Eu separei aqui. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Anota esse versículo também, que vai te ajudar muito. Então, hoje nós vamos observar com você, a partir dessa leitura da lição 9, sobre essa promessa que Deus estabeleceu para os pais, para com os filhos também. Vou tentar apresentar para você diversos versículos que vão te ajudar a dinamizar as tuas aulas. E claro, se você também acredita que Deus tem uma promessa especial para os pais e para os filhos que servem ao Senhor, deixa o teu comentário aqui e a tua opinião, porque outros professores também podem ser edificados por tua ministração e você me ajuda também a dar essa aula. Vamos então entender essa questão junto com você. E se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar o teu material e organizar a tua aula, eu tenho tudo isso preparado para você através do Facilita EBD. No Facilita EBD, você vai encontrar o esboço da ministração que eu estou sempre trazendo aqui para você, com versículos a mais, com argumentos que são além da lição, vai te ajudar também a entender essa questão teológica e, além do que, você encontra o próprio PowerPoint, os slides, onde você pode utilizar esse material para dinamizar, gente boa, as tuas aulas na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Está disponível em uma assinatura trimestral. Você pode acessar o nosso site, facilitaebd.com.br, conhecer a nossa proposta, saber como funciona. Lá no site está tudo explicado para você. Ou você pode clicar no link na descrição desse vídeo, onde você já pode conhecer o nosso trabalho e que Deus abençoe você. O primeiro ponto, então, da lição vai trabalhar sobre o seguinte argumento: o relacionamento bíblico entre pais e filhos. No primeiro ponto da lição, eu tenho uma dica para te passar. Leia um versículo bíblico. O versículo que você vai estar lendo está no Salmo 128, versículos 3 e 4, onde você vai apresentar esse princípio que os filhos são presentes do Senhor. Lembra que essa lição tem um cunho muito familiar. O primeiro subtópico, então, vai trabalhar sobre esse termo, pais e filhos, como proposta do pastor Elinaldo Renovato. Neste subtópico, o próprio pastor Elinaldo Renovato de Lima traz então uma abordagem a partir da leitura do Salmo 127. O que você vai fazer? Leia o Salmo 127, onde os filhos são apresentados aqui como uma herança do Senhor. Foque nesse texto. Você vai perceber que esse texto traz então uma importância muito interessante em descrever que os filhos não são apenas parte da família, mas na realidade fazem parte de ser um presente do Senhor e ao mesmo tempo parte de uma sociedade, parte também de um todo. Olhando para esse termo,
você vai perceber que, na perspectiva bíblica, os filhos são vistos como flechas na mão do guerreiro. Nessa questão, o texto está se remontando a uma visão hermenêutica já antiga das batalhas, onde os guerreiros tinham então flechas escolhidas para poderem ser lançadas mais adiante no meio de uma guerra. Observando toda essa questão, você vai perceber agora que o texto traz essa ideia que nós temos o papel então de guiar os nossos filhos diante do Senhor, para que esses filhos então possam seguir adiante, servindo ao Senhor de todo o coração. O primeiro princípio que eu quero destacar para você nessa ministração, e se eu fosse você já anotava ele, é entender que os filhos são herança do Senhor e ao mesmo tempo galardão de Deus. Então anota aí, os filhos são herança do Senhor e galardão de Deus. O Salmo 127 vai mostrar isso para você. A Bíblia faz questão de descrever que os filhos são herança preciosa, fazem parte do galardão que Deus dá e exige um compromisso pela parte dos pais na criação desses filhos. É responsabilidade familiar. Um versículo-chave que você vai ler para comprovar isso está no Salmo 127, versículo 3. Sabe que princípio que você tem aqui? Que os filhos são presentes, tal como que o Senhor deu, e devem ser valorizados, devem também ser orientados, devem ser tratados com responsabilidade e direção espiritual. Caminhando, você percebe também outro princípio. O segundo princípio que eu separei para você, então anote ele, é entender que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Está lá no Salmo 127, onde esse termo então trabalha especialmente explicando isso no versículo 4. E aí você lê o versículo 4, entendendo que os filhos são lançados pelo Senhor. Mas um princípio que você tem aqui é entender que esses filhos necessitam de direção para serem úteis, para realizarem um propósito, assim como a flecha na mão do arqueiro. Nós entendemos isso à luz da Bíblia, descrevendo para você, compreendendo que o ensinamento com sabedoria à luz da palavra pode direcionar as próximas gerações para servir ao Senhor de todo o coração. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque muitas gerações estão sendo prejudicadas pela falta da boa orientação. O terceiro princípio que eu separei para você também, se eu fosse você, eu anotava esse princípio, é o princípio de entender a importância da educação espiritual dos filhos. Quero já te fazer uma pergunta. Você também acha importante educar espiritualmente os teus filhos, guiá-los no caminho do Senhor, para que eles então possam servir a Deus de todo o coração? É isso que o texto vai dizer para a gente. Se você concorda com isso, deixa teu comentário aqui e leia Provérbios capítulo 22, versículo 6. Você vai ver um princípio extraordinário aqui. Você percebe que a responsabilidade de educar os filhos no caminho do Senhor é uma responsabilidade dada pelos pais. Ou seja, tem promessa, é bênção de Deus, mas é uma responsabilidade que deve ser trabalhada diariamente. Ainda temos mais um princípio. O quarto princípio que eu separei para que você pudesse, então, ter um insight para ministrar uma aula de excelência é entender a realização agora dos pais através dos filhos. Os pais encontram contentamento quando esses filhos, então, encontram o seu alvo, ou seja, se realizam. Isso faz parte do princípio do Senhor. Olha o Salmo 127, versículo 5 agora. Você pode destacar esse versículo em sala de aula para apresentar esse conceito para os teus alunos. A felicidade dos pais está então em ver os seus filhos alcançarem os seus objetivos, atingirem as suas metas, a serem orientados, mas ao mesmo tempo a explorarem o futuro para a glória de Deus. E nós, como cristãos, orientamos os nossos filhos então a serem guiados diante do Senhor. E aí, você também concorda que, como servo e serva de Deus, você precisa guiar os teus filhos a servirem ao Senhor de todo o seu coração? O teu comentário é importante, pode ajudar outros professores também. Se você já fez isso na sua vida, se seus filhos são instrumentos na mão do Senhor, por favor, conta o testemunho aqui para gente. Vamos agora para o segundo subtópico. No segundo subtópico do primeiro ponto, trabalha agora sobre um mandamento com promessa para os filhos. No primeiro, nós olhamos para os pais. Agora, nós vamos olhar para os filhos como proposta do pastor Elinaldo Renovato.
No segundo subtópico, nós vamos abordar então essa visão que o pastor Elinaldo Renovato traz em olhar para os filhos. Os filhos são descritos na Bíblia como herança do Senhor, como nós já observamos junto com vocês. São um presente divino, ou seja, uma ação de Deus sobre os próprios pais. Também nós vamos perceber que, à luz da Bíblia, existe uma promessa para os filhos, para que eles então possam ter vida longa. E que promessa é essa? É a promessa da obediência. Dentro disso, eu vou tirar para você também alguns princípios. O primeiro princípio é esse mandamento de honrar aos pais, que está interligado à promessa. E ele está ligado em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Você não pode deixar de fora. É o quinto mandamento da Bíblia, e aqui você vai perceber que esse mandamento também é reforçado no Novo Testamento pelo apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Éfeso, falando sobre essa autoridade que os pais têm e o princípio da honra. Esse princípio não pode ser retirado por você. O segundo princípio que você vai perceber também sobre esse mandamento com promessa é a promessa condicional de longevidade e bem-estar que está descrita também nesse texto. Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Éfeso, ele fala sobre esse mandamento de honrar os pais, mas ali nós vamos aí tirar exatamente essa visão, esse mandamento acompanhado com promessa. Tem condições aqui. Olha o versículo de apoio para você observar. Efésios capítulo 6, versículos 1 ao 3. Dentro desse texto, você vai ver um princípio bem interessante. A obediência aos pais é uma demonstração, então, da justiça de Deus. E essa obediência deve ser trabalhada com ordem, com respeito, com decência, para trazer as bênçãos sobre os filhos. Você também tem outro princípio. O terceiro deles é essa obediência expressa com amor e com respeito. Dentro da Bíblia, você vai encontrar apoio nisso em Efésios capítulo 6, versículo 1. Os pais, eles agora são demonstrados de forma muito clara dentro desse texto. O princípio de honrar os filhos e respeitar os filhos também, para receber essa honra e receber então esse respeito. Esse princípio é o princípio da obediência. O quarto princípio que você vai perceber também dentro do próprio texto, olhando para as promessas voltadas para os filhos, é o exemplo da honra e da obediência de Jesus. Jesus ele deu o exemplo como um bom filho, obedecendo o Pai Celestial e obedecendo os pais terrenos também. Dentro da Escritura, você vai encontrar um texto que vai te ajudar nisso. Você tem o texto de Lucas, capítulo 2, versículo 51. Então, anota esse versículo aí que vai te ajudar muito na tua ministração. Jesus ele vai ensinar o princípio da submissão como filho. Mesmo sendo Deus, ele é submisso à vontade do Pai, submisso aos seus pais terrenos. Não é à toa que Jesus aprendeu uma profissão pela parte de José, o carpinteiro, foi obediente também a Maria e obediente recebendo as promessas de Deus sobre a sua vida. Olha que legal que nós temos aqui e como você pode utilizar esses princípios para dinamizar as suas aulas na escola bíblica dominical da sua igreja e que Deus use você. O terceiro subtópico agora trata sobre os mandamentos e as bênçãos para os pais. No terceiro subtópico, precisamos então refletir sobre esse equilíbrio necessário entre as bênçãos de Deus para os pais e filhos. Como nós podemos observar isso? O próprio pastor Elinaldo Renovato de Lima trabalha então esse princípio da honra, que os filhos devem honrar os pais também devem observar outro princípio, que é o princípio do respeito. Na revelação divina, nós vamos entender a partir das Escrituras algumas lições e princípios que você pode também utilizar para a tua ministração. Olhando para a lição, você vai encontrar algumas questões aqui. Eu fiz algumas anotações e eu quero te passar. A primeira delas é a responsabilidade dos pais em não provocar a ira aos seus filhos. Isso aqui é fundamental. Está lá em Efésios capítulo 6, versículo 4. Você pode ler esse texto também. Paulo explicando aos irmãos da igreja de Éfeso, ele fala sobre a responsabilidade que os pais também têm em não provocar a ira aos seus próprios filhos. Isso faz parte de um fundamento bíblico, uma orientação cristã de um pastor para uma igreja. Aqui também você vai perceber um princípio bem interessante. A disciplina ela deve ser dada com sabedoria, ou seja, não com excesso, não com violência, mas com sabedoria para a educação.
Dentro disso, você também tem outro princípio, e o segundo deles é observar que os filhos são bênçãos também para os pais. Então, olhar essa responsabilidade paternal, essa responsabilidade familiar, essa responsabilidade maternal, é entender que os filhos são frutos da bênção de Deus e a família deve zelar pelos filhos. Olha só um texto que vai te ajudar a entender isso. Salmo 128, versículos 3 e 4. Fiz a questão de anotar esse versículo para você. Você vai perceber que a família agora ela faz parte dessa bênção de Deus e essa família deve andar nos caminhos do Senhor, obedecendo então os mandamentos, obedecendo então a palavra. Além do que, você também tem outro princípio bem interessante, é a importância da disciplina com sabedoria. A aplicação da disciplina também deve ser utilizada de forma responsável pelos pais, mas com sabedoria. Você tem um texto de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que vai te ajudar. A disciplina aplicada com amor leva os filhos à retidão e ao caminho do Senhor. Você também percebe outro detalhe aqui. Anote esse. Você deve criar os seus filhos em um ambiente familiar de amor e fé. A Bíblia vai dar apoio para isso também. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, onde você vai perceber que quando nós somos criados em ambiente de amor e fé, nós desfrutamos então dessas bênçãos divinas. Olha para o texto. A família, ela vai ser demonstrada para você como um projeto de Deus, como parte do plano de Deus. Então, ao analisar toda essa questão familiar, você percebe aqui diversos princípios para a tua caminhada cristã. E eu espero muito que Deus te use na escola bíblica dominical. Se você pode, comenta aqui de onde você está me assistindo, de que parte do Brasil você nos acompanha, ou fora do Brasil também. Muito obrigado você que está nos assistindo de outros países. Que Deus te abençoe através dessa ministração, que a tua EBD seja uma bênção. Vamos para o segundo ponto. No segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre o cuidado dos pais com os filhos. No segundo ponto da lição, você vai perceber exatamente uma abordagem bem interessante como proposta do pastor Elinaldo Renovato. Mas leia um versículo bíblico, Provérbios 9, 10. Vale a pena você ler esse texto e apresente também o primeiro subtópico que destaca sobre essa perspectiva de cultivar o ensino da palavra de Deus. O pastor Elinaldo Renovato de Lima também destaca neste subtópico do segundo ponto sobre essa responsabilidade que os pais têm de, além de dar o sustento, além de trazer a criação, além de proteger, além de cuidar, de guardar os filhos, os pais têm a responsabilidade espiritual, como eu já disse para você, de guiar os seus filhos a conhecerem a palavra de Deus. Um dos caminhos que você pode ajudar os teus filhos a conhecer a palavra de Deus é o caminho da escola bíblica dominical, onde você vai encontrar diversas faixas etárias, onde o teu filho pode ser encaixado e também pode ser adequado àquela faixa etária para aprender da palavra de Deus. Mas é sua responsabilidade, em primeiro lugar, ensinar aos seus filhos o caminho de servir a Deus. Você não pode terceirizar isso. Aqui você vai aprender alguns princípios. O primeiro princípio é ensinar a palavra de Deus no seu lar. Observe isso. Eu preciso ensinar a palavra de Deus no meu lar. Sabe que versículo que vai te ajudar a entender isso de forma muito clara? Então, abra a Bíblia para poder apresentar. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. A formação dos filhos na cultura judaica era muito forte. Os pais ensinavam os filhos, nos primeiros anos de vida, a aprender da palavra do Senhor e guardar essa palavra no seu lar, no seu coração. Isso deveria ser passado para a próxima geração. Olhando para isso, você vai perceber, em uma proposta cristã, que nós também temos a responsabilidade de guiar os nossos filhos nessa caminhada cristã. Você que é pai, já teve o prazer de dar uma Bíblia para o teu filho, incentivá-lo na leitura, uma Bíblia infantil, incentivá-lo a conhecer do Evangelho, a conhecer da palavra do Senhor, a aprender princípios da verdade de Deus? Faça isso porque é uma oportunidade muito rica. E se você já teve essa experiência, deixa o teu comentário aqui também contando essa bênção para a gente. Vamos agora observar isso com você. O segundo princípio
é entender que a igreja ela deve ser vista como uma extensão do lar. E aqui tem um cuidado. Os pais precisam tomar muito cuidados a não levarem problemas para casa que são gerados no seio religioso, ou seja, no seio da igreja. A igreja deve ser vista como um lugar de bênção no teu lar. A extensão dessa família deve entender que a própria igreja também é vista como família do Senhor. Isso gera valor, gera apoio, gera vínculo e você vai criar os teus filhos amando a casa do Senhor. Marcos capítulo 10, versículos 13 e 14 vai te ajudar a entender isso. Esse princípio vai te ajudar a entender que a igreja, sendo uma extensão do teu lar, vai reforçar os ensinamentos bíblicos que você está ensinando em casa. O outro princípio que você pode destacar é as prioridades da vida em família. Que prioridades são essas? É obedecer os valores que são ensinados em casa, valores educacionais, valores de respeito ao próximo, de honrar os mais velhos, do bem-estar da família. Um princípio que te ajuda nisso é 1 Timóteo 3:5. E aqui você percebe também outro detalhe. É o detalhe de entender a disciplina e essa ideia do estímulo dos teus filhos. Quando nos referimos à disciplina, nós estamos falando apenas dos castigos, não é isso. A disciplina ela pode ser encarada como um engajamento educacional, uma responsabilidade que o teu filho precisa gerar sobre si a partir do momento em que você guia, orientando a servir ao Senhor com todo o coração. Mais uma vez eu cito o texto de Provérbios 22:6. E olhando para esse princípio, você percebe agora a disciplina vista como ferramenta, como instrumento para guiar os teus filhos na obra do Senhor. E aí, você acha importante também guiar os teus filhos na casa do Senhor? Você também acredita que a igreja deve ser vista como extensão do teu lar? Deixa teu comentário aqui. Vamos avançar para o segundo subtópico que trata sobre o seguinte argumento: as prioridades na vida em família e que Deus use você na escola dominical. No segundo subtópico, você percebe agora as prioridades familiares. Essas prioridades familiares, à luz do texto sagrado, que é o Salmo 128, Salmo 127, descreve agora a responsabilidade tanto dos filhos como para com os pais para com os filhos, e o pastor Elinaldo Renovato, então, traz essa argumentação na própria lição. E o primeiro princípio que eu quero destacar para você apontando isso é essa responsabilidade na disciplina que deve ser exercida pelos pais com muita sabedoria. A responsabilidade na disciplina não vai envolver somente o castigo físico, como já disse para você, mas ela deve ser responsável e educacional. Um texto que vai te ajudar também é o texto de Provérbios, capítulo 3, versículo 12 também. E esse texto vai te ajudar a entender que a disciplina ela deve ser aplicada com sabedoria, com amor e com responsabilidade nos filhos para guiá-los em uma vida educacional. Dessa forma, a disciplina deve ser baseada na vida dos próprios pais. Como assim? O segundo princípio diz isso, que a disciplina ela deve ser baseada no exemplo dos pais. Quando você olha para o exemplo dos pais, isso quer dizer que a Bíblia também vai te orientar a viver aquilo que você está ensinando para os teus filhos. Ou seja, se você diz para o teu filho que é errado mentir e você faz isso, você não está vivendo a disciplina. Mas se você diz que é errado mentir e você não faz isso, você vive isso disciplinadamente. Isso é interessante, porque traz um exemplo bem rico para a vida dos teus filhos. O exemplo, ele é visto e copiado pelos seus filhos a partir do momento em que você vive isso. Um texto que vai te ajudar é João capítulo 13, versículo 15 também. A disciplina se torna uma ação poderosa para os pais que vivem esses ensinamentos com o objetivo de transmitir esses ensinamentos. A ideia de disciplinar é uma ideia de educar, de ensinar, de guiar os seus filhos à influência do Senhor. Você também precisa observar o equilíbrio entre a disciplina no caminho. Que equilíbrio é esse? É entender que a disciplina deve ser aplicada com amor, mas ela também deve gerar confiança sem que gere ressentimento. Uma verdadeira disciplina é uma disciplina educacional vista com amor.
Colossenses 3, 21 vai dar fundamento para isso também. Você percebe exatamente que esse equilíbrio entre o afeto e essa responsabilidade ensinada pelos pais traz então uma verdadeira promessa. Além do que, você também tem outro princípio, anote aí. Você pode observar essa ideia de honrar e ao mesmo tempo honrar essa obediência e ao mesmo tempo observar essa disciplina. De que maneira? Você honra a obediência do teu filho a partir do momento em que esse filho também entrou no caminho da disciplina, entrou do caminho educacional, aprendendo aquilo que foi ensinado por você. Observe o texto também de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, que dá esse fundamento para você também. Aqui você percebe que a disciplina ela deve ser equilibrada, sem falta de controle, para a glória de Deus. Então, essa disciplina deve ser guiada pelo exemplo. Pergunto a você: você também acredita que o exemplo dos pais pode ser copiado pelos filhos? Deixa o teu comentário aqui também, nesse ato disciplinar que nós estamos estudando com você. E o terceiro subtópico do segundo ponto trabalha então sobre a disciplina e os estímulos aos filhos. No terceiro subtópico, a nossa abordagem bíblica agora para entender exatamente essa proposta do pastor, que descreve agora essa disciplina e os estímulos aos filhos. Como já disse para você, a ideia de disciplina não é só o castigo, mas é uma palavra que traz o termo educacional, ou seja, a ideia de ensinar durante o caminho. Essa perspectiva demonstra que essa tarefa foi dada pelo próprio Deus aos pais que têm a responsabilidade de guiar os seus filhos na formação, nesse ambiente em que os filhos estão inseridos. Aqui você tem alguns princípios. O primeiro deles que você pode destacar é essa responsabilidade do chamado divino do pai e da mãe para guiar os seus filhos a servirem ao Senhor. Isso faz parte dessa disciplina. Esse chamado divino faz parte então desse cuidado que Deus dá para os pais. O segundo princípio que você pode observar também é que a disciplina precisa ser baseada no amor e na justiça. Esse amor e justiça é uma responsabilidade que Deus dá aos pais para guiar os seus filhos a servirem ao Senhor, guiando os seus filhos de forma muito clara. E aqui você vai observar o cuidado de Deus, que traz agora essa promoção do amor entre essa relação. O terceiro princípio que você pode destacar é a disciplina vista pelo exemplo, a disciplina sendo passada pelo exemplo. Essa disciplina pelo exemplo é demonstrada em João 13,15, onde Jesus é o maior exemplo da disciplina. Ele obedece, ele guia, ele serve a Deus com a sua vida. E a importância também do elogio é fundamental na educação dos filhos. Existem pais que não elogiam e não reconhecem o trabalho dos seus filhos, o esforço dos seus filhos em satisfazê-los depois de uma disciplina. Isso também é fundamental. Observe o texto bíblico, observando a palavra e entendendo que esse estímulo também é real. Você também pode observar a responsabilidade com o objetivo da disciplina. Por que você está disciplinando o teu filho? Qual o objetivo daquela disciplina que você está aplicando? É para educar ou somente para puni-lo? É para ensinar algo diferente para que ele possa aprender ou somente para retirar algo que ele tanto gosta? Para entender sobre isso, essa é a abordagem da própria lição. E vamos então para o terceiro ponto que trabalha agora conosco sobre as bênçãos de pais e filhos. No terceiro ponto da lição, é muito interessante você apresentar uma passagem bíblica que se localiza agora em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5, junto com os teus alunos. E o primeiro subtópico trata sobre as bênçãos para a posteridade. A Bíblia fala sobre as promessas divinas para gerações futuras. Essas promessas divinas são vistas como espirituais e duradouras. Essas promessas vão descrever exatamente esse derramamento do Espírito Santo sobre a vida das pessoas, especialmente sobre a vida das famílias. E aqui você percebe alguns aspectos. O primeiro deles é entender a promessa do derramamento do Espírito Santo. Olhando para a Bíblia, você vai perceber o texto
de Isaías, capítulo 44, versículos 3 ao 4, onde você percebe que essa promessa seria para gerações futuras. Aqui entra também o seio familiar dentro de todo esse contexto. Que princípio aqui você pode perceber? Perceber que os filhos também são alvos dessa promessa, que você também é alvo dessa promessa, que as gerações, que a família está interligada nesta promessa da parte de Deus. Segundo, você vai perceber também a promessa da profecia, dessa capacitação espiritual, onde o próprio profeta Joel trouxe a sua profecia em Joel capítulo 2, versículo 28. Aquela profecia também recai sobre a família. O derramado do Espírito Santo é sobre pais e filhos também. Ou seja, a palavra de Deus também fala dessa promessa sobre o seu familiar. Você também percebe a promessa do Espírito Santo no Novo Testamento. Olha para o texto agora de Atos capítulo 2, versículo 39, onde o próprio apóstolo Pedro fala sobre essa promessa para os pais e filhos, ou seja, sendo derramada no seio familiar também. Você percebe também, à luz das Escrituras, uma vida imersa no Espírito como promessa de Deus, como parte desse plano para uma vida cristã. E olhando para essa promessa, você compreende então esse derramar da graça de Deus. Então, quando a família está interligada na visão do Senhor, essa família então desfruta de todas as promessas da parte do Senhor para a sua casa. Avançando, vamos então para o terceiro subtópico, que trata sobre a família, o lugar onde os filhos devem ser então abençoados. No segundo subtópico do terceiro ponto, o pastor Elinaldo Novato agora descreve que a família, o seu seio familiar, é um ambiente espiritual onde os nossos filhos vão aprendendo de acordo com a palavra de Deus a terem compromisso com a obra do Senhor. Nessa perspectiva bíblica, ele também aborda alguns princípios. O primeiro deles é que a família precisa ser vista como um altar de experiências espirituais. Pergunto a você: você também acredita que a família deve ser um local onde tem um altar de experiências espirituais, ou seja, um lugar de adoração também? A tua casa também precisa ser um lugar de experiências com Deus? Deixa o teu comentário aqui, porque isso é importante para a gente. Se você tem algum testemunho, também conta aí. Olha para o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 ao 9, que vai fundamentar isso de forma muito clara sobre essa experiência espiritual. Segundo, o pastor também destaca outro princípio: o culto doméstico, a oração, o louvor, a leitura da palavra, como também um ambiente de adoração. O culto doméstico faz parte da nossa característica, faz parte então do nosso ambiente. Esse momento de adoração também no lar é um ambiente de apoio, de busca de leitura da palavra, de oração juntos em um seio familiar. Isso vai te ajudar a construir um lar abençoado no Senhor. Terceiro, você também observa o lar sendo visto em uma imersão de apoio espiritual. Ou seja, a tua casa, a tua família é um lugar também de oração e de adoração. Deuteronômio 6, 7 vai dar esse fundamento, onde o povo de Deus agora se coloca nesse ambiente de adoração, de serviço, de busca a Deus. Em quarto lugar, você também vai perceber a perspectiva bíblica da bênção de Deus no ambiente familiar, fundamentada aí em Salmo 128, versículos 4 a seguir, onde você percebe essa bênção familiar sendo destacada sobre o seio de uma casa que vive a promessa de Deus. Vamos avançar, finalizando a lição, para o terceiro e último subtópico, que destaca agora o seguinte argumento: os pais que protegem os seus filhos. Chegamos então no terceiro e último subtópico, que aborda exatamente essa proteção e a responsabilidade familiar dos pais de cuidar dos seus filhos. Você precisa cuidar dos seus filhos, especialmente nesses perigos que enfrentamos no nosso tempo, como acessos à internet. Aqui você vai perceber alguns princípios que o próprio pastor Elinaldo Renovato traz sobre a orientação de paz para filhos adolescentes. O primeiro deles é a proteção na infância. Você percebe como princípio, onde você vê aqui um ambiente emocional de cuidado, de carinho. Mateus 19:14 fala sobre isso. Segundo, você percebe agora que a família é responsável de ser guardiã
no apoio e na adolescência dessa criança, desse adolescente. Lucas capítulo 2, versículos 41 e 49, aqui você percebe o princípio do diálogo, da conversa, da proteção. Você percebe também a orientação e a sabedoria na juventude. Os pais devem ter essa orientação e ter essa sabedoria ao passar adiante essa responsabilidade aos seus filhos. Você também observa essa família como um refúgio espiritual. Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 13, vai dar essa fundamentação para você. E entendendo isso, você percebe então esse seio familiar sendo demonstrado como um fundamento de amor, de cuidado, para que os pais e os filhos possam crescer, avançar diante de todas essas questões que podem estar enfrentando. Eu espero que o Senhor te abençoe e que você tenha uma ótima aula para a glória e honra do Senhor Jesus. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você o texto do pastor Elinaldo Renovato sobre as promessas de Deus, livro de apoio da lição. Você também pode adquirir na editora CPAD o texto do pastor Clayton Pomerene sobre a teologia da experiência, um material de excelência para a tua edificação também. Indico para você o texto A Doutrina do Pecado, esse aqui é meu livro, da editora Santorini. A revista Ensinador Cristão, onde você pode estar tendo esse material em mãos para a tua edificação, da editora CPAD. E indico também a revista Obreiro Aprovado, que você possa estar adquirindo esses materiais, crescendo, avançando para a glória de Deus. E te aguardo por aqui na próxima lição, lição 10, onde nós vamos trabalhar sobre o tema A Promessa da Proteção Divina. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje.